Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Bom, eu estou aqui hoje, não é para pedir para você curtir, nem pedir para você tocar sininho, nem pedir para você se inscrever, nem pedir para você comentar e muito menos compartilhar, mas se você quiser fazer isto, fiquem à vontade, tá bom? Sejam bem-vindos. Também não vou falar do nosso livro, que está aqui, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso, que é um livro impressionante, incrível, bom para você, vai ser bom didaticamente falando, é excelente ter esse livro aí para você usar ele sempre, porque é um livro que você vai usar sempre, tá? É um livro de consulta. Não estou falando também aqui das apostilas, que está disponível para todos, mas não é esse o caso, tá? Se vocês quiserem adquirir tanto um quanto o outro, só entrar em contato comigo hoje mesmo, que eu terei o maior prazer de atendê-los. Tá aí o meu contato, tá legal? E adquiram já. Mas o meu contato hoje com vocês não é sobre essas coisas aí, tá? Alguns abençoados me procuraram lá no WhatsApp de ontem para hoje, dizendo que não entenderam muito bem a mensagem, a última mensagem que nós falamos aqui, né? Independente da data que você esteja vendo esse vídeo, é a última mensagem antes desse vídeo, só ir lá procurar. Onde nós abordamos o que? A ressurreição dos mortos na perspectiva de 1 Coríntios capítulo 15. Né? Então, alguns abençoados, eu não entendi muito bem o posicionamento, então eu vou fazer aqui um resumão, vamos dizer assim, um resumão, porque nós vamos ter a segunda parte ela é muito importante. Então, devido a essa procura lá, eu resolvi, né, fazer esse vídeo para tentar aí aclarar um pouco mais sobre esse assunto. Né? Irmãos, a primeira coisa que nós devemos crer e entender e ter em mente, né, sobre a questão da doutrina da ressurreição dos mortos, biblicamente falando. Então nós temos que ter a certeza daquilo que nós cremos em relação a essa doutrina, a ressurreição dos mortos, né? Biblicamente falando, não o sistema religioso. Então nós cremos que a ressurreição dos mortos, escatologicamente falando, já aconteceu, não vai acontecer, tá? Quando aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém, né, o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídas, né? Nós cremos que a morte dessa ressurreição, o que causava a morte dessa ressurreição era o pecado. E isso é amplamente falado por Paulo, principalmente quando ele fala do pecado original de Adão. Ele fala o primeiro Adão, o segundo Adão, né? Aquele que é da terra e aquele que é do céu. Então ele faz essa comparação para que a gente hoje pudesse entender melhor. Tá? E esse pecado, ele gerava o quê? Ele gerava a segunda morte. A morte dos espíritos. É claro que quando nós falamos morte dos espíritos, isso não deve ser levado ao pé da letra, porque fica estranho, né, imaginar a morte de um espírito, até mesmo quando o sistema pregou que os espíritos irão para o inferno. Mas como é que pode? E queimarão, né? Mas como é que pode espírito queimar? Então são coisas que a gente tem que entender, tá, abençoado? O sistema a gente despreza, que essa doutrina não existe, tá? Biblicamente falando, existe para eles lá, para eles existe, amém, para nós não. Mas então é preciso entender isso, que não podemos interpretar essa morte dos espíritos, literalmente falando, pois espíritos não estão sujeitos à morte, tá? Isso é uma forma de falar que o pecado causava, né, quando o homem pecava, causava o quê? O afastamento de Deus. E esse afastamento foi dado dentro da Bíblia falando que é a segunda morte. Então, quando o homem morria nessa fase da história, tá? Não estamos falando nos dias de hoje, tá? Então, quando o homem morria, o seu espírito ficava sujeito a essa morte. E a um estado inanimado. É como se fosse em um estado intermediário. Quando o ser humano morria, né, mais precisamente ali os judeus, tá, todos foram envolvidos depois, a Bíblia fala sobre isso, todos, Jesus falou até do povo de Nínive e tal, né, vocês sabem disso, falou da rainha de Sabá, né, a rainha lá que visitou Salomão. Então, abençoados, todos que estavam envolvidos nesse período, quando morriam, eles ficavam nesse estado ali intermediário, que a Bíblia fala que ficava em sepultura, e sepultura é inferno. Então esses homens que viveram antes estavam destinados à segunda morte, não tinha escapatória, tá?
E o que eles aguardavam ali? A ressurreição. Por isto que a ressurreição escatológica, ela não pode ser interpretada que seja no mundo visível, no mundo humano, no mundo cósmico, como o sistema prega. Era uma ressurreição de espíritos. Então, queridos, esse é um ponto que nós entendemos sobre a ressurreição escatológica, tá bom? Tá claro para você? Tá? E o que abordamos na mensagem de 1 Coríntios capítulo 15, a última mensagem, foi justamente essa ressurreição que ocorreria. Tá? Por que ocorreria? Porque Paulo viveu num período de intermediário entre graça e lei, as duas juntas ali, se cruzando na linha do tempo, naquele aion. E isso durou até o ano 70. Então Paulo, quando escreveu essa mensagem, né, ele diz que isso ocorreria. E Paulo deixou bem claro que ela não seria de forma visível. Né? E aí eu falei do grande mistério que diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo fala, esse mistério sendo desvendado por Paulo, dizendo que a partir da ressurreição escatológica, a do ano 70, a única que aconteceu e que não acontecerá outra, não haveria mais esse lugar intermediário que os homens esperavam, os espíritos ficavam esperando ali para ressuscitarem. Não há. Como prega, por exemplo, a Igreja Católica em relação ao purgatório. Pois a segunda morte foi destruída com a legislação mosaica vinda abaixo. Hoje, quando morre um filho de Deus, depois do ano 70, quando morre um filho de Deus, assim que ele morre, automaticamente ele ressuscita no mundo espiritual em um corpo espiritual, em um corpo celestial, em um corpo glorificado. E Paulo deu o exemplo, eu usei esse exemplo, da semente, né? Paulo falou sobre a semente, eu falei sobre a semente, em relação a corpos diferentes, porque um é o corpo da árvore que dá a semente, o outro é a semente que é lançada na terra e que ela morre e renasce uma outra árvore com outro corpo. Veio daquela árvore, mas não é mais aquela árvore. Significando o quê? Que a morte, quando ressurgir, ela será uma semente da árvore, né? Paulo fez esse paralelo. Porém, não será a árvore, será uma outra árvore. E aí eu mostrei uma tabela, né, de comparação, de paralelo, com os versículos de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48, que eu vou colocar para vocês de novo aí, que eu achei muito interessante, né? Tá aí, ó. Então, abençoados, está ali, ó, no lado esquerdo, né? No lado esquerdo, seu lado esquerdo, são os versículos de 1 Coríntios capítulo 15, tá? No meio você tem ali o corpo carnal, o corpo nosso, né, que nós estamos vestidos, e depois da morte, o corpo ressuscitado. Então, hoje nós estamos em um corpo perecível, sujeito às coisas desta vida. Por isso que nós temos falado aqui neste canal que as coisas desta vida, ela tem a primazia sobre as coisas do espírito. O que, André? Eu vou te dar um exemplo clássico que eu sempre falo isso. Se você tiver dinheiro, somente aquele dinheiro, para comer um bom prato de comida e se alimentar, ou então comprar uma Bíblia, que vai te trazer benefícios espirituais, vamos dizer assim, mas o outro vai te trazer benefícios humanos. Você precisa se alimentar. Quem tem mais urgência aí neste caso? É claro que são as coisas da terra. Você vai comprar um prato de comida. Então isso é muito natural. Então ali eu fiz aquele paralelo, essa tabela tá ali, aí você vem o terreno, aí, né, o corpo ressuscitado celestial. E aí vai essa tabela aí, que ela está bem clara para todos. Inclusive essa tabela vai também aí nas nossas apostilas, tá legal? E agora, na segunda parte, nós vamos continuar descortinando esse mistério maravilhoso, que não é mais mistério, é revelação para nós. Então, esse assunto, conforme eu falei, já está nas nossas apostilas, com muito mais detalhes, para que você venha entender melhor esse ponto e creia que tem coisas que precisamos buscar compreender. Nós temos, como eu falo, né, queimar a mufa. Nós precisamos entender isso. As coisas não vêm de graça. As coisas não caem do céu assim em conhecimento. E quando cai, você duvida, meu irmão. É sério.
Porque as coisas de Deus, muitas das vezes, a carne não aceita, tá? Então, ficou bem claro para todos vocês em relação ao que foi falado ontem, em relação à questão da ressurreição, vocês entenderam? É claro que dentro desses pontos, né, existem vários pontinhos aí que a gente vai dando, e é isso que eu venho mostrando, né, dentro dessa mensagem. Mas o resumo que você precisa ter é esse. Agora, se você não viu essa mensagem, eu quero te convidar, vai lá, veja de novo, tá? Principalmente se você não entendeu, porque é muito importante você dominar esse assunto, tá? É um assunto de extrema importância. Tá bom, meus irmãos? É um vídeo rápido, né? Às vezes os abençoados aí gostam de vídeos longos, mas esse foi bem rápido porque foi necessário. E eu vou ficando por aqui até... Ó, hoje, né? Hoje é dia 10 de março, tá? Se você estiver vendo esse vídeo hoje vamos estar no TikTok a partir das 20 horas, ao vivo lá, batendo um papo com vocês, tá legal? Vai ser muito bom. De repente vai ter uma surpresa aí, tá? Então, abençoado, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.